preso que já cumpriu 1/6 da pena, que foi condenado no regime fechado, deveria passar a cumpri-la em colônias agrícolas ou industriais. O mesmo aconteceria com o condenado diretamente ao regime semiaberto por ter cometido crimes menos graves. Ele deveria dormir na prisão e, durante o dia, sair para plantar os alimentos que iria consumir. Mas não é assim que acontece na maior parte dos casos. Essas colônias, tanto agrícolas como industriais, elas não foram criadas no Brasil, ou foram criadas em número insuficiente. E hoje, a maioria delas, pode-se dizer com tranquilidade, funciona como simples presídios, nos quais o sujeito sai durante o dia para trabalhar ou para exercer alguma qualificação profissional e volta à noite para pernoitar. A colônia agrícola que nós encontramos no Brasil afora foi lá em Mato Grosso do Sul. E essa colônia agrícola, os presos dormiam junto com os porcos. Ou seja, os presos, além de não ter educação, não ter profissionalização, estavam ali em condições degradantes. As vagas que existem nas 71 unidades do país para o cumprimento de penas em regime semiaberto não são suficientes. Por isso, 853 condenados com direito a esse tipo de regime prisional cumprem pena no regime fechado, como admite o diretor do Departamento Penitenciário Nacional. As pessoas que já ganharam o direito de estar em regime semiaberto e não têm vagas naquele momento, elas permanecem no fechado, aguardando a vaga. São raros os casos em que os juízes permitem que essa pessoa volte ao convívio social. O objetivo do regime semiaberto é permitir que o preso inicie a reintegração à sociedade durante o cumprimento da pena. Mas para o integrante do Conselho Nacional de Justiça, não há no país uma cultura de recuperação do condenado. Pela falta de investimentos ao longo dos anos, e é uma falta de investimento crônica no Brasil, ao longo do tempo, de sorte que a ausência desses estabelecimentos ela não propicia a ressocialização. A Câmara investigou as condições do sistema carcerário durante uma CPI que terminou em 2008. Os trabalhos da CPI deram origem a leis que reduzem o tempo de prisão dos condenados que trabalhem ou estudem. Elas permitem também a saída temporária e monitorada de quem cumpre pena no regime semiaberto. O conselheiro do CNJ diz que pode haver ainda outras alternativas. Talvez uma ideia seja pensarmos em penas privativas de liberdade mais curtas e efetivas e depois, ao invés de passarmos para um regime semiaberto, ele saindo já para um livramento condicional monitorado com fiscalização. O Supremo Tribunal Federal já decidiu algumas vezes que, quando não há vaga no regime semiaberto, o condenado cumpre a sentença em casa. Quando o Supremo decide várias vezes sobre um mesmo tema da mesma forma, cria-se a chamada jurisprudência. E as jurisprudências costumam ser seguidas pelos juízes de execução penal. O debate sobre o tema ganhou força com o julgamento no Supremo da Ação Penal 470, conhecida como Mensalão. Ao final, as penas determinadas pelos juízes podem levar alguns réus condenados ao regime semiaberto e, diante da falta de vagas, ao cumprimento da pena em casa. Inexistindo vaga ou condições adequadas no regime semiaberto, pode e até deve, em certas circunstâncias, o juiz deferir o regime mais benéfico, que seria o aberto, enquanto aquelas condições previstas em lei para o semiaberto não se implementam. Eu acho que dificilmente eles vão ficar no cárcere. Eles têm bons advogados, vão se queixar e vão exigir o cumprimento da lei, que estabelece, primeiro, cada preso no Brasil tem direito a 6 metros quadrados de espaço físico. Eles vão exigir o direito deles, que pode parecer que seja privilégio, mas não é porque está na lei. Uma jurisprudência acaba criando uma situação de fato com essa moldura de direito e tratando de maneira desigual pessoas que são iguais. Esse é que é o problema. Em nome da falta de vagas, alguns ficam no regime fechado, contrariando a decisão da Justiça. E outros, já começou a acontecer isso, e muito em geral, de acordo com seu status, sua possibilidade, sua origem social, vão para o regime aberto ou para a prisão domiciliar, digamos assim. Então isso é injusto. O combate à corrupção está em debate no Congresso e pode levar a mudanças no Código Penal. Uma comissão especial deve apresentar um projeto que aumenta penas mínimas e cria novos tipos penais, como a corrupção qualificada.
O projeto também unifica os crimes de corrupção passiva e ativa e aumenta a atual pena mínima de 2 para 3 anos de prisão. Os membros do Ministério Público Federal que nos trouxeram essa sugestão dizem que a existência de 2 tipos penais diferentes tem servido nos tribunais para tornar muito mais difícil a punição do corruptor do que a do corrupto. E que ao unificar isso, a produção de provas seria mais fácil e, portanto, seria mais fácil levar ambos à cadeia.